Então, irmãos, nós paramos semana passada aqui começamos a falar sobre o assunto do segundo mandamento, né? O segundo mandamento que é sobre não fazer imagens de escultura, não adorá-las, não prestar culto a elas, né? E nós estudamos um pouquinho sobre isso. Ficou duas questões importantes que a gente tinha que tratar. É claro que não é as últimas duas questões que já terminam o assunto, mas que a gente precisa, antes de entrar numa segunda parte desse mandamento, que a gente precisa atentar muito. Essas duas questões são o seguinte: primeiro, como explicar, já que Deus aqui proíbe se fazer imagens, né? Como que se explica aquelas imagens que Deus ordenou que Moisés fizesse no tabernáculo? Como explicar aquilo? E segundo, com relação a Jesus, que Jesus veio em carne, portanto ele era visível, tinha uma imagem. Se você fotografasse Jesus, ia sair uma foto, ia sair uma imagem de Jesus ali naquela foto. Então nós vamos tratar dessas duas questões. Primeiro, eu quero falar com relação às imagens que Deus ordenou Moisés fabricar para usar no tabernáculo. Quem não sabe, o tabernáculo é o seguinte: quando Deus tirou Israel do Egito, ele mandou que Israel fizesse, ele mandou através de Moisés, que eles construíssem um tabernáculo, né, estabeleceu os levitas para que ali no tabernáculo eles praticassem o culto, né? E Deus ordenou, quando ele mandou fazer esse tabernáculo, ele ordenou que eles fizessem uma arca. O que é uma arca? Basicamente, uma arca é uma caixa de madeira coberta a ouro, e a tampa da arca, que se chamava propiciatório, Deus mandou que sobre a tampa da arca Moisés fizesse dois querubins, duas esculturas de querubins, né? E essas esculturas de querubins, ninguém tem muita certeza sobre como que elas se pareciam, mas basicamente elas provavelmente se pareciam com bois com asas, né? Bois com asas ou bois com rosto humano, com asas, alguma coisa assim. As descrições de querubins na Bíblia não são assim, né, que nem a gente vê hoje o pessoal descrevendo um querubim, né, na mente moderna, um ser loiro, de olhos azuis, pele branquinha, todo delicadinho, fofinho, um modelo da Dolce Gabbana, né? Não, é Gabbana, sei lá como é que fala. Esses querubins eram seres muito diferentes, né, do imaginário popular de hoje em dia, mas era para esculpir dois querubins, um de frente para o outro, com as asas cobrindo o propiciatório, né? Isso está lá em Êxodo 25, versículo 17 seguinte. Então já tem aí Deus mandando Moisés fazer duas imagens de coisas semelhantes àquilo que existe no céu, no mundo espiritual, que no caso eram os querubins, né? E depois tem ele manda Moisés fazer um candelabro. Esse candelabro, ali em Êxodo 25, versículo 31, Deus manda que ele faça esse candelabro. E o que é o candelabro? O candelabro é como se fosse uma lâmpada enorme, né? Uma haste de metal com várias hastes que saem, né? E na ponta dessas hastes tem lugares onde eles colocavam ali o óleo. Hoje você colocaria o querosene, acenderia o fogo ali e ficaria aceso com uma lâmpada, né? Só que Deus mandou que nesse candelabro ele deveria fazer esculpido botões e flores de amendoeira, né? Outra imagem de semelhança de algo que há na terra. Então, Deus mandou fazer uma escultura de uma imagem de coisa semelhante ao que há na terra. E também Deus mandou lá no capítulo 28 de Êxodo, versículo 33, que Moisés fizesse nos mantos dos sacerdotes romãs bordadas, né? Romãs bordadas, outra imagem de semelhança, imagem que é feito parecido com algo que existe na terra. Se você sai do tabernáculo, né, quando Deus mandou eles fazerem o tabernáculo, daí eles passaram 40 anos no deserto, chegaram na terra prometida, ficaram lá muito tempo, e depois de muito tempo que eles estavam na terra prometida,
Deus levantou Salomão para construir o templo. Eles deixaram de usar o tabernáculo, que era uma tenda, né? O tabernáculo é a palavra para tenda, é uma coisa assim, tinha uma armação de madeira e panos, lonas, né? Cobrindo aquilo ali. E o templo já seria um prédio mais fixo, mais, né? bem formado, uma coisa mais permanente. Então, quando eles estavam lá há muito tempo, Deus mandou Salomão foi e fez o templo. E no templo, ele fez ainda mais imagens do que aquilo que tinha no tabernáculo. No tabernáculo já tinha esse tanto de imagens que eu falei, mas no templo tinha mais. E se você quiser dar uma olhada lá em 1 Reis, capítulo 6, versículo 18, e depois e outros versículos, né? E também depois do capítulo 7, você vai ver várias coisas interessantes. Por exemplo, você tinha nas paredes do templo, ali no capítulo 6, versículo 18, ele descreve como nas paredes do templo, ele tinha ali desenhos de botões e flores. Botões é quando aquela flor ainda não desabrochou, certo? Então você tinha o desenho do botão e da flor aberta. E também você tinha nas paredes desenhos de querubins, palmas aqui são aquelas plantas, né, palmeiras, né? E flores abertas na parede. E nas portas, né, do templo, especialmente nas portas que dividiam, tinha a porta da entrada do lugar santo e tinha a porta do lugar santíssimo, né? Você tinha, né, nas portas também querubins, palmas e flores. E no Santo dos Santos, lá você já tinha a arca com os seus 2 querubins ali esculpidos na tampa que Deus tinha mandado Moisés fazer desde a época que eles estavam no deserto para colocar no tabernáculo. Mas além desses querubins, Salomão ainda foi e fez mais 2 imagens imensas de querubins que cobriam a arca com os seus querubins, com a sua tampa, com o seu propiciatório. Então tinha mais querubins ainda lá dentro, eram querubins enormes que ele mandou fazer para colocar no lugar santíssimo, né? E nas colunas que ficavam na frente do templo ele construiu 2 colunas imensas, e nessas colunas ele mandou fazer um monte de esculturas de romãs e lírios feitos de bronze. E esses romãs, esses lírios ficavam pendurados nas colunas que ficavam na frente do tabernáculo, né? No Mar de Bronze, o Mar de Bronze era um tanque de água que ficava na frente do templo, que os sacerdotes ali se lavavam antes de entrar. Ele nesse tanque de água, não tinha só o tanque, tinha 12 bois, certo? 3 bois ali para cada lado, esculpidos ao redor daquele tanque, né? E também tinha lírios ali esculpidos naquele tanque. E se você fosse e observasse mais perto, você ia ver também que tinha leões, bois e querubins esculpidos na cinta que ficava ao redor daquele tanque, que chama Mar de Bronze. Então você tinha 12 bois ali sustentando, que eram as pernas do tanque, né? Era a sustentação do tanque. E na cinta que ficava ao redor do tanque, tinha esculpido boi, leão e querubim. E mais asas, tinha asas também soltas, assim, né? Esculpidas, querubins, leões e palmas. Tudo esculpido ali naquele negócio. Então, claramente havia, tanto no tabernáculo como no templo, muitas imagens, né? E no templo, muito mais imagens. Agora, a pergunta que fica é como que essas imagens não eram uma violação do segundo mandamento, né? Porque no segundo mandamento, Deus não tinha mandado proibido fazer imagem, né? Vamos dar uma olhada aqui de novo no mandamento, na 71. Não farás para ti imagem de escultura, nem alguma semelhança do que há em cima nos céus, nem embaixo na terra, nem nas águas debaixo da terra. Não te encurvarás a elas, nem as servirás, porque eu, o Senhor teu Deus, sou Deus zeloso,
que visito a iniquidade dos pais e dos filhos até a terceira e quarta geração daqueles que me odeiam, e faço misericórdia a milhares que me amam e os que guardam meus mandamentos. Então você vê que não é uma violação desse mandamento? Bom, primeiro, a gente tem que dizer o seguinte, que não eram essas imagens que havia tanto no tabernáculo como no templo, não eram uma violação do segundo mandamento, porque elas não eram adoradas, né? Você vê no segundo mandamento a ordem de não fazer imagens e não adorá-las. Então, a imagem feita com o objetivo de adorar, de cultuar, é uma violação do segundo mandamento. Não é qualquer imagem que é uma violação do segundo mandamento. Segunda coisa é que, e realmente por causa da primeira questão, não, o objetivo delas não era, o objetivo desses bois, desses querubins, dessas romãs, dessas flores, dessas palmeiras, todas essas imagens que havia no templo, o objetivo não era adorar, mas então qual era o objetivo dessas imagens, tanto no tabernáculo como no templo? E o objetivo dessas imagens que você encontra ali no tabernáculo e no templo, era fazer com que o adorador que se achegasse no tabernáculo e no templo, ele se lembrasse de um jardim, né? Eram imagens que evocavam um jardim. Então você chegava lá no templo, o que é que você via desenhado? Você via desenhado plantas, botões, flores e frutos, aquilo que você encontra num jardim, né? Então você ia lá, você encontra palmeiras, você encontra amendoeiras, você encontra romãzeiras. Por quê? Porque estava tudo desenhado na parede. Isso era para fazer você lembrar de um jardim. Talvez até a ideia era fazer com que o adorador, quando chegasse no templo, pensasse no jardim do Éden. O objetivo era que quando ele chegasse ali, ele lembrasse que nós fomos criados e colocados num jardim. Que o lugar onde nós nos encontrávamos com Deus, onde o nosso pai Adão se encontrava com Deus, era um jardim. As plantas, frutos e animais pintavam o jardim. Ali como Adão no Éden, ele tinha todas aquelas plantas, aqueles animais ao redor dele, quando o adorador chegava no templo, ele tinha a mesma sensação. E até mesmo os querubins também faziam esse papel, porque se você ler lá em Gênesis 3, 24, vamos abrir lá em Gênesis capítulo 3, versículo 24, você vai ver que interessante. Por que tinha que ter esses querubins ali, né, no templo? Tinha querubim para todo lado, desenhado, pintado. Capítulo 3, versículo 24. Aqui ele está falando de quando o homem foi expulso do jardim do Éden. Quando o homem foi expulso do jardim do Éden, expulso o homem, Deus colocou querubins ao oriente do jardim do Éden e o refugio de uma espada que se revolvia para guardar o caminho da árvore da vida. Então no templo você tinha as imagens de plantas e animais para fazer o adorador pensar num jardim, e você tinha querubins para lembrar ele que o pecado expulsou o homem do jardim, certo? Que o pecado fez com que o homem fosse expulso do jardim. Então, essas imagens, elas tinham um efeito muito forte na mente e no coração de quem estava adorando ali. Bom, então, primeiro, esse assunto que eu queria tirar, para você não ficar naquela, mas não tem uma contradição aqui? Não tem, não é? E não tem nada a ver o pessoal que fala assim, então já que podia ter imagens no templo, então a gente também pode fazer imagens, não tem nada a ver, isso é coisa de evangélico, esse negócio que não pode ter imagem no culto, não pode adorar a imagem, isso é coisa de evangélico fundamentalista e tal. Não, é coisa de Bíblia, isso é coisa de Bíblia. Se você usa as imagens do templo para justificar a sua desobediência ao mandamento, você não está entendendo qual era o objetivo daquelas imagens do templo, e como elas não tinham nada a ver com aquilo que Deus proibiu no segundo mandamento. Bom, a segunda coisa que a gente tem que ver é com relação a Jesus, porque Jesus veio em carne e foi visto pelos homens, né? Lá em João capítulo 1, versículo 14, isso deixa muito claro. Vamos lá, João capítulo 1, versículo 14.
E o Verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade, e vimos a sua glória, glória como do unigênito do Pai. Então ele foi visto, as pessoas viram Jesus. Agora nós temos que frisar duas coisas. Primeiro, Jesus, duas coisas não, né? Várias coisas, né? Primeiro, Jesus é Deus e Jesus é homem. Jesus é as duas coisas, certo? Como Deus, Jesus, imagens de Jesus não são permitidas, né? Você não pode, porque Deus não proibiu fazer imagens dele? Pois é, então Jesus é Deus. Então, como Deus, imagens dele não são permitidas. Seria proibido fazer imagens de Jesus porque ele é Deus. Mas ele, como homem também, ainda assim a gente não pode fazer uma imagem de Jesus homem. Por quê? Porque ninguém sabe como é que Jesus homem era, né? Se você for refletir, nós não temos nenhum retrato de Jesus para que nós saibamos como ele realmente era. E se nós tivéssemos esse retrato, se alguém tivesse tirado uma fotografia de Jesus, tivesse preservado esse retrato, aquele retrato não seria um Jesus, certo? Não seria, o retrato é um retrato, ele não é Jesus, então ele não pode ser adorado, ele não pode ser usado no culto. O fato de que Jesus veio em carne e andou entre nós, então, primeira coisa, Jesus é homem, mas Jesus é Deus. Como Deus, é proibido fazer a imagem dele. Como homem, nós não sabemos como é que ele era, né? Então, vamos lá. Segunda questão, o fato de que Jesus veio em carne e andou entre nós, certo? Nos permite usar imagens ilustrativas para contar a sua história, mas não para adorar. Então, hipoteticamente, você pode usar alguma figura para ilustrar a história que você está contando, porque Jesus veio em carne, né? Mas nunca na adoração. Essa imagem nunca deve ser usada na adoração, porque é uma proibição. Deus proibiu esse tipo de uso. O terceiro ponto que a gente tem que observar é o seguinte, que o uso dessas imagens, se você tiver uma imagem que você usa de Jesus, no sentido de ilustrar a história que você está contando, sabendo que na verdade Jesus não é aquela imagem e que você não vai adorar aquela imagem, né? A gente tem que tomar muito cuidado na hora de usar essas imagens para que ninguém comece a adorar aquela imagem. Então, quando você usa alguma imagem para ilustrar a história que você está contando de Jesus, você tem que tomar muito cuidado para não gerar esse efeito de adoração. Então, que tipos de cuidados? Por exemplo, se eu contasse para você que até uns 60, 70 anos atrás era proibido, né, as pessoas gravarem filmes de Jesus que mostrassem o rosto do ator. Era proibido isso, era proibido por lei. Se você pegar todos os filmes antigos que contavam histórias bíblicas, mesmo histórias de Jesus, mais antigos mesmo, nunca um ator aparecia falando como se fosse Jesus de frente. Foi a partir da década de 60 para cá que começou-se a gravar filmes com o ator ali representando Jesus e olhando para a câmera de rosto, de frente para as pessoas. Por quê? Porque havia essa preocupação, né, na sociedade americana da época, no Hollywood, não criar nas pessoas uma imagem de Jesus que pudesse ser adorado, porque os Estados Unidos era até então um país protestante, né? Era um país de maioria protestante, cristã. Então havia essa preocupação. Mas já tinha uma perversão disso por conta do romanismo na Europa, ou não? Com as imagens? Se você etc. falar da tradição católica, aí é outra questão, né? Da tradição romana é outra questão. Mas na tradição protestante havia essa preocupação. Eu creio, não sei se na tradição romana eles tinham isso, mas eu imagino que talvez eles tinham alguma preocupação no fato de ser um ator ali, né? Fazendo isso. Hoje já está totalmente desbancado. E você vê aí o ator preferido para fazer um Jesus é sempre um cara loiro, barbudo, cabeludo e de olho azul de preferência, né?
É um negócio que você já vê que... Por quê? Porque essa imagem de um homem cabeludo, loiro, né, barbudo, de olhos claros, rosto fino, pele clara, né, já está na mentalidade das pessoas que Jesus era assim. Eles já criaram essa imagem de Jesus na cabeça deles, né? E aí eles vão projetando isso daí. Bom, mas a gente tem que tomar cuidado. Outra coisa, por exemplo, até mesmo em desenhos, em gravuras que você está contando a história. Vou fazer uma gravura aqui do Sermão da Montanha, né? Eu acho que seria muito bom ter uma gravura do Sermão da Montanha, não teria problema. Se Jesus fosse assim, você vê uma sombrinha pequenininha lá no topo da montanha, aquilo ali vai causar algum problema? Não, não vai, né? Mas se você faz uma imagem de Jesus assim, com um cara todo, né, do jeito que você vê nas fotografias, com uma luzinha assim saindo dele, uma mãozinha, um coração desenhado aqui no peito, né, uma roupa branca e fazendo assim com as mãos, você já vê que a pessoa depois ela vai orar, qual é a imagem que ela vai estar na cabeça dela na oração? Você está entendendo? Então a gente tem que tomar muito cuidado com essa questão de imagens aí, mesmo sabendo que Jesus esteve em carne e que, em tese, não é errado você ilustrar visivelmente as histórias que Jesus deixou na Bíblia, mas a gente tem que tomar muito cuidado para que essas ilustrações não se tornem desculpas para você desobedecer o segundo mandamento. Bom, gente, então aqui a gente termina a parte, vamos colocar assim, mais negativa. Negativa no que sentido? De que nessa parte Deus está falando um não, né? Não isso, não isso, não isso, não adore imagens, não use imagens na adoração, não use imagens no culto, né? E eu acho que é uma parte, a parte principal, é a parte de frente do mandamento, é essa, né? Mas a gente tem que considerar também as implicações positivas deste mandamento. Então agora eu vou entrar numa segunda parte desse segundo mandamento e nós vamos considerar as implicações positivas deste mandamento, porque ele tem implicações positivas e muito. Que sentido? De coisas que ele afirma, que ele manda, mas como uma implicação, não abertamente, porque o que está escrito no mandamento é: não farás para ti imagem de escultura, nem semelhança alguma do que há em cima nos céus ou embaixo na terra ou nas águas debaixo da terra, não as adorarás, não lhes prestarás culto. Esse é o não, né? É o que está na frente, mas qual é a implicação disso, né? O que isso implica para nós fazermos positivamente? O que é que nós estamos sendo mandados fazer, né? E nós temos que, para fazer isso, a gente tem que retomar aquela nossa reflexão sobre como Deus proíbe as imagens, mesmo quando elas se referem ao Deus verdadeiro, né? Então a gente viu já na última aula que mesmo quando a imagem era supostamente uma imagem de Jeová, do Deus da Bíblia, o Deus de Abraão, de Isaac, de Jacó, ela era proibida. Por exemplo, o bezerro de ouro, certo? Ele foi uma tentativa ali de adorar Jeová, de fazer uma imagem de Jeová, o bezerro de ouro no deserto, né? E também depois que Jeroboão fez dois na verdade, eles eram chamados de Jeová, ali as pessoas iam adorar Jeová, só que Jeová estava representado na imagem de ouro, e Deus proibiu isso. Deus proibiu usar imagens e dizer que elas são de Deus. Como você vê na tradição romana, eles gostam de pintar Deus. E aí colocam uma imagem de um velho, geralmente um homem velho, com a barba grisalha, às vezes sentado num trono, às vezes até calvo, né? Às vezes não. São essas representações por imagens de Deus são proibidas. Mesmo que a pessoa fala: não, mas isso aqui é uma imagem, uma representação do Deus verdadeiro, do Deus da Bíblia. Tá, mas o Deus da Bíblia proibiu fazer essas representações. Mesmo que alguém queira adorar a Deus Jeová, se adorar a Deus Jeová por meio de uma imagem, né, ele vai estar transgredindo esse mandamento, ele transgredirá esse mandamento e cometerá idolatria.
E Deus diz que confeccionar uma imagem de Deus, basicamente o que Paulo fala lá em Romanos 1:23, quando uma pessoa faz uma imagem de Deus, o que ele está fazendo é mudar a glória do Deus incorruptível na semelhança da imagem de homem corruptível, até de aves, quadrúpedes e répteis. Está lá em Romanos 1:23. Paulo fala, olha, a pessoa, ela diz que ela está fazendo uma imagem do Deus verdadeiro, só que ela está mudando a imagem dele e colocando nele uma característica corruptível, até comparando Deus com seres, que é uma desonra para Deus comparar ele com aqueles seres, né? Então, mesmo que a pessoa creia que ela está adorando a Jeová por meio daquela imagem, de fato ela não está adorando a Deus e sim a imagem, tá? Não é Deus que está sendo adorado, Deus Jeová não está recebendo aquela adoração, né? Quem está recebendo aquela adoração é a imagem. E eu vou aqui citar um texto, um pequeno parágrafo de Jacó Armínio. Mas a adoração, diz ele, Deus dizendo, é oferecida não a Deus, a quem eles desejavam representar por uma imagem, mas ao próprio bezerro e à imagem que eles haviam confeccionado. E isso tanto lá no deserto, como depois quando o rei Jeroboão fez 2 bezerros de ouro para ser adorado. Está lá em 1 Reis 12:32, Êxodo 32, Atos 7:41, né? E 1 Reis 14:9. E aí vai, olha só, pois estas são as suas palavras. Olha, Deus dizendo, fizeram para si um bezerro de fundição e perante ele se inclinaram e sacrificaram-lhe. Então, na cabeça do povo, eles tinham feito uma imagem de Jeová, que era um bezerro de ouro, né? E eles estavam sacrificando a Jeová na cabeça deles. Mas na cabeça de Deus, eles estavam adorando o bezerro de ouro e sacrificando o bezerro de ouro. Agora, quem é que está certo? O homem ou Deus? Quem é que está falando a verdade? O homem ou Deus? É Deus. Então, o homem que pensa que está adorando a Deus, se prostrando diante de uma imagem de fundição, ele está enganando a si próprio e ele está chamando Deus de mentiroso, porque Deus está dizendo que Deus não está sendo adorado. O que está sendo adorado é a imagem, né? O que está sendo adorado é a imagem, é o bezerro. Naqueles dias fizeram o bezerro e ofereceram sacrifícios ao ídolo. Quem recebeu o sacrifício? O ídolo. A imagem recebeu o sacrifício, Deus não recebeu. A esse respeito também ele chama de deuses de ouro e outros deuses e imagens de fundição. São deuses de ouro, não é o Deus verdadeiro que está sendo adorado. É a imagem, é o ouro, é a prata, é a pedra, é o pau que está sendo adorado. E se isso é assim, irmãos, então a implicação aqui, eu quis lembrar vocês desse ponto para entender a implicação, tá? Qual é a implicação disso? A implicação desse mandamento é que o nosso culto a Deus tem de manter aquilo que as Escrituras estabeleceram. Presta atenção. Quando nós vamos adorar a Deus, nós temos que adorar do jeito que as Escrituras mandam. O que isso significa? Em outras palavras, nós não temos total liberdade na adoração a Deus para dar asas ali à nossa imaginação, né, e fazer aquilo que nós pensamos que seria legal, que vai atrair mais pessoas, que vai tornar o culto mais relevante, né? A gente não tem essa liberdade. Pelo menos não tem uma liberdade total, né, para dar asas à nossa criatividade e reinventar um culto ali que seja mais atraente para as pessoas, que seja que as pessoas gostem mais de assistir, né, ou de participar, o que vai ser mais legal, que vai ser mais rápido, que vai ser mais útil, que vai ser mais bonito. Não, você não tem esse direito, eu não tenho esse direito, a gente não tem o direito. O povo de Israel achou que tinha o direito e acabou desobedecendo. Nós temos sim alguma liberdade, mas não é total liberdade, é alguma liberdade. Você tem limites ali, e dentro daqueles limites, você tem um pouco de liberdade. Mas você não pode ultrapassar aqueles limites estabelecidos por Deus dentro do culto.
Existem limites para o que se pode e o que não se pode fazer no culto a Deus. Tem coisas que dá para fazer no culto, Deus recebe. Tem coisas que têm que ser feitas no culto, são essenciais. E tem coisas que não podem ser feitas no culto. Isso é basicamente aquilo que em teologia o pessoal chama de princípio regulador do culto, né? O que é o princípio regulador do culto? O que a gente quer dizer com isso? A gente fala, princípio regulador do culto. Que palavra difícil. É basicamente dizer o seguinte, olha, a maneira como nós adoramos a Deus é a maneira como Deus quer ser adorado. O que é que regula o nosso culto? O que é que determina a nossa adoração, a nossa liturgia? Deus. A vontade de Deus é que determina a forma, a maneira como nós vamos cultuar, certo? Ele revelou essa maneira, a vontade dele, a maneira como ele quer ser adorado nas Escrituras. Então, basicamente, o princípio regulador do culto é aquilo que a Bíblia diz que o culto tem que ser. Esse é o princípio regulador do culto, né? Nas nossas escolhas litúrgicas, ou seja, o que são escolhas litúrgicas? É quando a gente decide como que vai ser o nosso culto lá, como é que vai ser o culto no domingo, o que vai ter, o que não vai ter, o que tem que ser, o que precisa ser acrescentado, o que precisa ser tirado, como que vai fazer. Esse tipo de questão não foi deixado aí para nós, sabe, com a nossa criatividade, com a nossa sabedoria ali, a gente chegar num planejamento, né, discutindo bastante questões de cultura moderna, não é isso, né? Essas coisas foram estabelecidas por Deus, a gente tem que descobrir o que é que Deus quer e fazer, acabou. É assim que a gente faz as nossas escolhas litúrgicas. Quando a gente vai fazer escolhas e decisões sobre como um culto tem que ser feito, a gente tem que buscar nas Escrituras resposta para algumas perguntas. A gente vai para a Bíblia com algumas perguntas, né? Então, a gente pega aquilo que a gente avalia, aquilo que a gente está fazendo no culto, e vai para a Bíblia e pergunta, o que estamos fazendo no culto é ordenado por Deus? Deus ordenou fazer isso daqui? Segunda pergunta, o que nós estamos fazendo é permitido por Deus? Tá, Deus não mandou, mas Deus permitiu. Ah, tá, então pelo menos tem a permissão de Deus. Ah, legal. Ou, terceiro, o que nós estamos fazendo foi proibido por Deus. Meu Deus, o que é que nós estamos fazendo aqui? Foi proibido, foi Deus proibiu fazer isso aqui. Agora, se nós respondermos essas perguntas, a todas essas perguntas, a gente chegar a gente tem que terminar. A gente pega um ponto lá, por exemplo, do nosso culto. Vamos supor, por exemplo, oração intercessória. A gente vai e pergunta, Deus mandou? Ah, Deus mandou. Então, tá ok. É permitido? Não, Deus permite. Perfeito. É proibido? De jeito nenhum. Bom, então, a gente vai, se Deus mandou, então qual que é a referência bíblica? Qual que é o versículo? Né? Tem que ter o versículo. Tem que ter a referência. Tem que ter uma referência e uma interpretação correta daquele versículo dentro do contexto dele, para que a gente tenha convicção de que aquilo que a gente está fazendo no nosso culto a Deus realmente agrada a Deus, né? E a gente possa, então, fazer aquilo que a gente tem que fazer para o Senhor. Aline, as duas referências em Reis são 1 Reis 12:32 e 1 Reis 14:9. Tá? Então, vamos lá. Se nós não fizermos esse tipo de pergunta, se a gente não fizer esse tipo de estudo sobre aquilo que a gente vai fazer no culto, como é que a gente pode saber se aquilo que a gente está fazendo realmente agrada a Deus, né? Só porque a gente gosta não significa que Deus gosta. Só porque a gente acha bonito não significa que Deus se agrade daquilo que a gente está fazendo. E no final das contas, agradar a Deus é o objetivo todo do que a gente faz. Então, qual é o propósito? A gente começar a fazer um negócio, pensar, planejar, trabalhar, para fazer um negócio que, no final, quem gostou foi a gente. Deus mesmo não recebeu nada daquilo. Qual que é o objetivo disso, né? Agora, existem, então, se a gente vai fazer isso, existem algumas ordenanças que Deus deixou na sua palavra para o nosso culto religioso. Então, quando a gente vai fazer o culto, planejar o culto,
Tem algumas coisas que a Bíblia já mandou fazer. Por exemplo, a oração em nome de Jesus. Na igreja do culto, quando a igreja se reúne para cultuar, tem que ter oração em nome de Jesus, né? Vários tipos de oração. E Jesus disse lá em João 14, vamos dar uma olhada, João 14, versículo 13 e 14. E tudo quanto pedirdes em meu nome, isso farei, a fim de que o Pai seja glorificado no Filho. Se me pedirdes alguma coisa em meu nome, eu farei. Então, o culto tem que ter oração em nome de Jesus. Confissão de pecados, é ordenança que tenha isso também na igreja, no culto. Tiago, capítulo 5, versículo 16. Confessai, pois, os vossos pecados uns aos outros e orai uns pelos outros para serdes curados. Muito pode, por sua eficácia, a súplica do justo. Então aqui tem a confissão e também tem a oração uns pelos outros. Tem que ter isso no culto. Ação de graças. 1 Timóteo, capítulo 2, versículo 1. 1 Timóteo, capítulo 2, versículo 1. Antes de tudo, pois, exorto que se use a prática de súplicas, orações, intercessões, ações de graças em favor de todos os homens. Aqui de novo, oração intercessória e ação de graças no culto tem que ter. Cânticos de hinos e salmos de louvor. Efésios, capítulo 5, versículo 19. Efésios 5, versículo 19. Falando entre vós com salmos, entoando e louvando de coração o Senhor com hinos e cânticos espirituais. Então no culto tem que ter isso, né? Salmos, hinos. Presta atenção, irmãos, por favor, no substantivo. Salmos e hinos, tá ok? Tem que ter no culto. Colossenses 3,16. Colossenses 3,16. Habite ricamente em vós a palavra de Cristo, instruí-vos e aconselhai-vos mutuamente em toda sabedoria, louvando a Deus com salmos e hinos e cânticos espirituais, com gratidão em vosso coração. Então tem que ter isso aqui também no culto, né? A leitura, a pregação e a audiência da palavra de Deus, a Bíblia tem que ser lida, pregada e ouvida no culto. Vamos lá em 1 Timóteo 4, versículo 13. 1 Timóteo 4, versículo 13. Até a minha chegada, aplica-te à leitura, à exortação e ao ensino, ou seja, a ler a Escritura na igreja, para que as pessoas possam ouvir a Bíblia sendo lida, né? E pregada, estão sendo exortadas e ensinadas. Então, aulas bíblicas, né, estudos bíblicos, tem que ter, faz parte, a igreja tem que ter isso. Os sacramentos do batismo e da ceia do Senhor, né? O batismo e a ceia, eu não vou nem ler aqui os textos, como já sabe, Atos 10, 47 e 48, Atos 2, 42, a ceia do Senhor tem que ter, faz parte do culto. O governo da igreja, a igreja tem que estar sendo governada pelos presbíteros, né, da igreja, Atos 20, versículos 17 e 18, Filipenses 1, 1, 1 Timóteo, vamos ler esses textos, vai, Atos 20, versículos 17 e 18. São coisas que Deus ordenou, irmãos, no culto, olha só, versículos 17 e 18. De Mileto mandou a Éfeso chamar os presbíteros da igreja, e quando se encontraram com eles, disse-lhes: vós bem sabeis como foi que me conduzi entre vós todo o tempo, desde o primeiro dia que entrei na Ásia. Então aqui, Paulo começa a se dirigir com os que governam a igreja, que eram os presbíteros, né? E como eles tinham esse dever de pregar, e ele exorta os presbíteros a manter a linha de culto na igreja. A palavra tem que ser pregada, a responsabilidade de vocês. Eu dei o exemplo como eu preguei todo o propósito divino enquanto eu estava com vocês têm que ser fiéis, né? E esses presbíteros, quem que era? 1 Timóteo, capítulo 3, versículo 1 a 13. Fiel é a palavra. Se alguém aspira ao episcopado, excelente obra almeja.
É necessário, portanto, que o bispo seja irrepreensível, esposo de uma só mulher, temperante, sóbrio, modesto, hospitaleiro, apto para ensinar, não dado ao vinho, não violento, porém cordato, inimigo de contendas, não avarento, que governe bem a própria casa, criando os filhos sob disciplina com todo respeito, pois se alguém não sabe governar a própria casa, como cuidará da igreja de Deus? Não seja neófito, para não suceder que se ensoberbeça e incorra na condenação do diabo. Pelo contrário, é necessário que ele tenha bom testemunho dos de fora, a fim de não cair no opróbrio e no laço do diabo. Então, isso aqui no culto, quem é que tinha que estar lá na frente? Quem é que tem que conduzir o culto? São os presbíteros. Quem é que pode ser presbítero? São pessoas assim que pode ser presbítero. Isso aqui é princípio regulador. Não é qualquer pessoa. Como é que a gente faz o nosso culto? Quem que vai dirigir o culto? Pega aí qualquer pessoa que está passando na rua aí e põe para dirigir o culto. Não pode. Não funciona assim. O culto a Deus tem que ser oferecido do jeito que Deus quer. Deus quer que a igreja seja governada pelos presbíteros e que eles sejam responsáveis e que os presbíteros sejam esse tipo de pessoa aqui. A disciplina na igreja, né, tem que ter, faz parte do culto. Quem é que pode participar da ceia? Quem não está em disciplina. Quem está em disciplina não pode. Né? Quem é que pode ministrar, ou orar lá na frente, ou ajudar a orar pelos enfermos? Tem tudo isso, tem questão, está tudo certo na Bíblia. A gente não tem o direito de usar a nossa criatividade. Né? Tem gente que acha bonito contar o testemunho de que, mas eu tive uma ideia ali na hora e eu fiz e tal. Olha, irmão, você pode ser legal, mas não está na Bíblia. Né? Quem vai fazer, né? Quem vai fazer, né? O ministério da igreja, irmão, são os presbíteros, 1 Timóteo 5,17. Devem ser considerados merecedores de dobrados honorários os presbíteros que presidem bem, com especialidades que se afadigam na palavra e no ensino. Eles têm que presidir bem, né, administrar bem e ensinar. Isso é o ministério na igreja. E a manutenção do ministério, pois a Escritura declara: não amordaças o boi quando pisa o trigo, e ainda o trabalhador é digno do seu salário, versículo 18. Então, aqui, tudo isso faz parte do culto na igreja. Os votos a Deus, né, que você vai fazer, tudo isso faz parte do culto. E o que mais você encontrar nas Escrituras, ali a gente poderia um dia fazer um estudo só sobre isso, mas eu não vejo por que fazer isso hoje. Né? O que nós fomos encontrando na Escritura com relação ao culto a Deus, a gente tem que praticar e defender. Né? Olha, isso aqui está na Bíblia, manda fazer assim, então vamos fazer assim e vamos defender que se faça assim. É isso que implica o segundo mandamento. Né? Positivamente, ele implica nisso, que a gente descubra o que a Bíblia diz sobre o culto, a gente pratique o que a Bíblia diz sobre o culto e a gente defenda que se pratique aquilo. Além disso, também tem algumas coisas que a Bíblia ela manda a gente desaprovar, é uma implicação, já que é assim, né? Então você tem que desaprovar certas coisas e se opor a certas coisas, aquelas coisas que são falso culto, aquelas coisas que fazem o culto ser falso, certo? Fazem o culto não servir, não é o que Deus queria. Então nós temos que desaprovar e nos opor àquilo, né? O que seriam essas coisas que estragam o culto, que fazem o culto se tornar um culto falso? Né? São aquelas coisas que Deus disse que detesta, ou que Deus disse que ele rejeita. As imagens são um exemplo disso. Né? Se uma pessoa usa lá uma imagem no âmbito da adoração, Deus detesta aquela imagem. Deus não quer. Deus não quer, que Deus rejeita. Então a gente tem que se opor àquilo. A gente não pode aceitar imagens no nosso culto usadas durante a nossa adoração, né? Existem também outras instruções, né, além da questão das imagens. As imagens aqui, elas são um exemplo, mas existem outras que a gente tem que seguir. Coisas que devem ser evitadas no culto, de acordo com as Escrituras. Eu vou destacar aqui 4 coisas, irmãos, que tem que ser evitadas no culto. 4 coisas. Tem mais coisas. Eu não pretendo falar de todas elas, certo? Eu vou falar só de 4 coisas. A superstição, a simonia, o sacrilégio e o desprezo pelo culto a Deus, tá?
a superstição, a simonia, o sacrilégio e o desprezo pelo culto a Deus. O que é a superstição? Superstição, irmãos, é aquela forma de cultuar, quando o pessoal vai cultuar a Deus e mistura elementos de paganismo no culto a Deus, certo? Então você tem elementos de paganismo que a pessoa trouxe lá do paganismo que ela vivia e ela introduz isso no culto ao Deus verdadeiro. Essa superstição geralmente ela se manifesta na forma de regras que não estão nas Escrituras, né? Regras que não estão na Bíblia e que a pessoa começa a determinar que tem que ser obedecido. E da onde que veio essas regras? Geralmente essas regras vêm de revelações de seres espirituais, não da Bíblia, e esses seres muitas vezes são confundidos com anjos, né? Vamos dar uma olhada lá em Colossenses, capítulo 2, versículo 8. Colossenses, capítulo 2, versículo 8. E depois nós vamos ler do versículo 18 até o 23. Presta atenção no que Paulo fala. Cuidado que ninguém vos venha a enredar com sua filosofia e vãs sutilezas, conforme a tradição dos homens, conforme os rudimentos do mundo e não segundo Cristo. O que são esses rudimentos ou elementos do mundo? Isso era um nome que eles davam para seres espirituais que controlavam, supostamente, ali, não estou afirmando isso, mas era a crença da época que esses rudimentos controlavam certos elementos da natureza, né? Então você tinha o espírito que controlava a tempestade, o espírito que controlava a luz solar, o espírito que controlava o mar, o rio, os peixes, os animais, as árvores, né? São os rudimentos do mundo, são esses seres espirituais, às vezes também confundidos com anjos, né? Às vezes a pessoa ali dava eles por anjos, né? Eu não estou dizendo que sim nem que não, eu só estou dizendo que era essa linguagem que se usava na época. E o que é que as pessoas chegavam à conclusão? Olha o versículo 18. Versículo 18 a 23. Ninguém se faça árbitro contra vós outros, pretextando humildade e culto dos anjos, né? Então aqui Paulo fala, esse pessoal aí que usa os rudimentos do mundo e vem falar para vocês, vocês têm que fazer assim porque o anjo diz que tem que fazer assim, né? Você tem que ser humilde. Quem é você? Você é um anjo? Você por um acaso entra lá no Santo dos Santos e vê o trono de Deus? Pois é, o anjo que entra falou que tem que fazer assim. E aí, você vai fazer ou não vai? Baseando-se em quê? Em visões que ele teve, enfatuado, sem motivo algum na sua mente carnal, não retendo a cabeça, da qual todo o corpo, suprido, bem vinculado por suas juntas e ligamentos, cresce o crescimento que procede de Deus. Se morrestes com Cristo para os rudimentos do mundo, né? Então, o que quer que sejam esses seres espirituais, ou anjos, ou elementos aí, que o pessoal liga com o controle de manifestações da natureza, a gente morreu para eles. Porque como nós não podemos agora, como se vivesses no mundo, vos sujeitais a ordenanças. Não manuseis isto, não proves aquilo, não toques aquilo outro, segundo preceitos e doutrinas dos homens. Pois que todas estas coisas com uso se destroem. Tais coisas com efeito têm aparência de sabedoria, como culto de si mesmo, e de falsa humildade e de rigor ascético. Todavia não tem valor algum contra a sensualidade. Então aqui era a superstição. Irmãos, na nossa história recente, a gente tem bastante disso. A gente não precisa recorrer, né, a coisas do século retrasado. Né? Na nossa história recente, a gente pode ver muitas coisas desse tipo, superstições. Muitas pessoas a gente conheceu aí, grandes líderes, até pastores, não estou de maneira nenhuma diminuindo aqui o ministério deles, mas nesse ponto eles erraram. Né? Tiveram visões e sonhos que revelavam que isso, tal coisa, tal objeto é do diabo, né? Isso aqui é do diabo. Então, o que ele queria dizer quando ele falava que lá era do diabo? Quer dizer que havia alguma ligação entre aquele objeto e seres malignos, né?
Havia uma presença espiritual maligna em certos objetos. E como que ele descobriu isso? Foi visões, revelações que ele teve, né, dos rudimentos do mundo. Os seres espirituais contaram para ele. Então os crentes, eles tinham medo de usar isso ou aquilo, não porque era moralmente errado, né? Não era porque o negócio era impuro ou adulterino ou mentiroso, não era moralmente errado, mas tinha uma presença maligna, espiritual, diabólica dentro daquele objeto. Então isso era uma superstição. Esse é o tipo de coisa que é uma superstição, entendeu? Agora vamos falar um pouquinho agora da simonia, tá? A simonia, o que é simonia? Não tem nada a ver com Simone. Simonia tem a ver com Simão. Simonia, irmãos, é a prática de vender as dádivas de Deus, que Deus deu para a igreja. Então, Deus deu certas coisas para a igreja e o camarada vai lá e vende ou compra, né, troca por dinheiro aquilo que Deus deu de graça para a sua igreja. A origem dessa prática está lá na história de Simão o Mágico, daí que vem a palavra simonia. Vocês lembram que quando os apóstolos desceram em Samaria, lá em Atos 8, para ver o que estava acontecendo, Filipe, Deus usou ele tremendamente para ganhar muita gente para Jesus, e aí os apóstolos desceram ali para ver o que estava acontecendo, e viram que o pessoal tinha se convertido mesmo, começaram a batizar, e já tinham sido batizadas essas pessoas, eles começaram a impor as mãos sobre elas para que elas recebessem o batismo com o Espírito Santo. E conforme elas foram recebendo o batismo com o Espírito Santo, Simão olhou aquilo e falou: olha, eu quero ter esse dom também. E ele ofereceu dinheiro para os apóstolos para que eles dessem para ele o poder de impor a mão sobre as pessoas e elas receberem o Espírito Santo, né? É claro que os apóstolos não aceitaram o dinheiro dele, falaram para ele caçar tatu, né? E ele ficou chupando o dedo. Mas os discípulos desse Simão ainda continuam por aí, né? Eles estão entre nós. E o que eles pensam? Eles pensam que as coisas sagradas de Deus podem ser compradas e vendidas por dinheiro. E não entendem que no reino de Deus o que vale é a fé e o amor. Então, esse tipo de coisa, irmãos, dentro do culto, isso é uma tristeza. Quando no culto, você usa o culto não para pregar o evangelho, orar, dar ação de graças, louvar o nome do Senhor, mas para vender coisas que Deus deu de graça. Vender curas, vender prosperidade, vender bênçãos, vender salvação, né? Vender batismo com o Espírito Santo. Eu já vi até vender batismo nas águas. Só que não vem assim o preço do batismo nas águas, não, é uma taxa que você paga lá para ajudar não sei o quê. Bom, não tem que pagar taxa de ajudar não sei o quê de nada. Não tem, acabou, não é assim que funcionam as coisas. Você não pode vender o batismo, você não pode vender a Santa Ceia, você não pode vender um cargo na igreja, você não pode vender, se esse lenço aqui tem o poder, já que ele é tão ungido, maravilhoso, que pode curar uma enfermidade, dá de graça. O que você está vendendo? Ah, não estou vendendo, é uma oferta. É mentira, você está vendendo. Só porque você mudou o nome, não muda o fato de que você está vendendo. Isso é simonia, isso é pecado. Isso é horrível, Deus abomina isso. Assim como a superstição também no culto, né? A pessoa, ela inventa ali coisas, né? O anjo não sei o que falou e tal, e tal, e tal. Não, é Deus que fala. E a gente vai parar aqui, vai deixar o sacrilégio, o desprezo ao culto para a semana que vem, por causa do horário, mas que Deus abençoe nossas vidas e nos ajude a vencer essas coisas, né? Senhor, meu Deus, muito obrigado, Pai, por essa aula. Peço que o Senhor venha abençoar a vida de cada irmão que participou, que recebeu esta palavra, e nos ajude, Pai, que nosso culto possa ser purificado através desse ensino da palavra de Deus, para que nós possamos oferecer ao Senhor uma adoração verdadeira. Em nome de Jesus, amém.